Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar das minhas leituras de julho, mês de férias, e são só essas aqui. Uma, inclusive, eu tô rindo de mim mesma, mas entrou para essas leituras com louvor, porque esse vai ser o início oficial do terceiro trimestre de leituras do projeto Lendo Resident Evil, em homenagem a ela, aquela encrenqueira, Claire Redfield. E tadinha, ela vai ter as piores férias da vida dela. E a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao canal. E a gente vai começar oficialmente o terceiro trimestre de leituras, afinal a gente tem uma meta bem interessante que faz alusão a férias. E a gente começou o período de férias, estamos agora em julho, né? Beijo ir pra praia, pra passear. Só que no caso da nossa homenageada desse trimestre, ela foi para a cidade mais romântica do mundo, a cidade mais divertida, ela foi para Paris, a mesma Paris para onde a Emily foi, e como qualquer pessoa normal, ela deveria ter aproveitado a oportunidade. Afinal, ela poderia ter conhecido o Louvre, ter passeado na Torre Eiffel, ter visto todos os pontos turísticos de Paris, só que não. Esta criatura vai, e o que ela faz? Ela invade uma sede da Umbrella. E atrás de quem? Da única pessoa que poderia ter evitado isso. Pelo menos feito uma coisa, dado notícias. Aí, irmãzinha, olha, eu tô bem, não se preocupa, eu só não posso dizer onde é que eu tô, mas eu só tô dizendo, fica quieta aí, fica calma e não apronta, por favor, fica aí mesmo. Pois é, eu só precisava ter feito isso. Só que por não ter feito isso, olha o que essa menina fez. Aí, graças a isso, literalmente falando, o que ela faz? Ela faz o pior pacote de viagens. Mas é isso, gente. Em homenagem a esse trimestre de leituras, a gente vai ler esses livrinhos. Esses livrinhos aqui serão lidos. E um deles, olha bem aqui. Gente, eu comecei a ler mês passado, junho, e eu tô rindo de mim mesma aqui. Porque no momento que eu comecei, era só para ser uma leitura espontânea, mas ele se encaixou tão bem no projeto que eu acho que eu vou acabar lendo esse mês mesmo. E eu vou mostrar cada um desses livrinhos que vão fazer alusão justamente ao nosso trimestre de leituras. Bem-vindas férias. Só que não. O primeiro que está sendo lido, já, paralelamente com Misery, é O Jardim Secreto, da autora Frances Hodgson Burnett, que é um clássico da literatura infanto-juvenil. Já tinha proposto a leitura desse clássico, já assisti 2 adaptações dessa obra literária, e faz todo sentido porque fala de uma pessoa que está em viagem para ir morar com seus parentes na Inglaterra. Onde eu já estou, tipo, página 75, ela já está na Inglaterra, já aproveitando o período que ela vai passar lá. Ela foi morar com o tio dela na mansão Miss White. Então, meio que já começou a saga das bem-vindas férias da Mary Lennox. Só que não é férias, né, gente? Ela vai morar com uma outra pessoa porque os pais dela faleceram de cólera. E era para ser a leitura de setembro, para fechar, só que eu dei uma roubadinha e a obra tá muito interessante. Eu gostei da proposta de leitura desse livro, principalmente por ser um infanto-juvenil, ser uma proposta de leitura mais leve, porque eu acho que vai ser muito legal, porque fez também contraponto para um outro livro que eu li mês passado, que foi o livro 2 da série das Crônicas de Gelo e Fogo. E a gente pensa que não, mas foi bem pesado. Pelo menos na minha perspectiva. Do jeito como ele terminou bem pesado. Em parte ele foi adaptado direitinho para a série da HBO e em parte muita coisa não foi para a série. E como ele foi uma senhora leitura para o trimestre passado em homenagem às mamães, uma leitura pesada pede uma leitura leve. E essa proposta causou direitinho. Eu tô gostando muito de ler O Jardim Secreto. Era para ser em setembro, mas está sendo lido agora em julho. E faz todo sentido. Tem aquele climinha gostoso de férias. É uma leitura infanto-juvenil para aquecer o coração. E eu super recomendo, gente. Faça essa leitura de O Jardim Secreto. É uma obra que vocês vão gostar muito. A única ressalva são os 2 personagens. A Mel e o primo dela, o Colin. Que, gente, são 2 alecrins dourados. Você sente raiva deles no começo. Mas depois eles vão aprendendo um com o outro e vão mudando. E é uma situação que eu acho que vai ser muito legal. O outro livro que eu vou ler, tá bem aqui, gente. Eu tô rindo de mim mesma, porque eu comecei ele mês passado. Inclusive, eu mencionei esse livro aqui num vídeo que eu fiz, que eu não sei se já foi ao ar, mas se não foi ou se foi, depois a gente vai saber. Mas esse livro aqui, ele era para ser proposta de leitura em junho, uma leitura espontânea, mas quanto mais eu avançava nele, mais ele se parecia com essa proposta. Porque o protagonista, o autor Paul Sheldon, depois que ele terminou de escrever um livro que ele queria muito publicar, ele simplesmente caiu na estrada e ia passear, ele ia para as montanhas rochosas, ele ia aproveitar, ele ia fazer tipo umas mini férias. Só que ele achou de ignorar a previsão do tempo, ou simplesmente ele não previu
viu que a previsão do tempo poderia estar sempre errada, ela sempre está, e ele sofre um acidente de carro. Só que o que acaba acontecendo com ele? Uma pessoa resgatou ele, uma pessoa que ele não esperava, que além de não ajudar ele, obrigou ele a escrever um livro para ela, uma completa neurótica. Apesar da proposta de leitura ser bem sinistra, e é sinistra, até hoje acho que é um dos livros mais sinistros do King que eu já li, mas é um livro assim eletrizante, você não consegue parar de ler. E ele casou direitinho, o cara simplesmente está tendo as piores férias da vida dele. Então, essa leitura aqui, além de ser muito interessante, é um thriller, eu gosto dos thrillers do Stephen King, mas é uma leitura que casou direitinho com esse trimestre. É a cara da Claire Redfield, ela fechou as piores férias. Então, nada mais justo que terminar de ler agora, nesse trimestre. E para o mês de agosto, eu deixei essa releitura aqui, do J.R.R. Tolkien, que é O Hobbit. Ai, meu Deus, eu vou reler esse livro. Eu já tinha lido ano passado, mas com peninha de escrever nele, de fazer marcações, eu fiz em uma folha de papel separada, apesar de ser meu livro. Mas, gente, tem algumas coisas nesse livro que pedem uma releitura, até porque a situação do Bilbo é bem interessante. Ele não vai viajar de férias, ele vai viajar com uma companhia de anões, um grupo de anões e mais o Mago Cinzento, o Gandalf. Só que ele vai viajar a trabalho, gente, não é férias, então coitadinho, ele vai viver 1001 aventuras, só que, no entanto, serão aventuras de trabalho, porque ele recebe uma proposta de trabalho, e um trabalho muito inusitado. Aí, em agosto, essa leitura vai ser feita, e eu vou fazer todos os diários de leitura, vão ser 3 diários de leitura ao todo, e eu espero que vocês gostem muito, porque esse é um dos livros clássicos que eu acho muito interessante. Ele já teve 3 adaptações para o cinema, e é meio que parte do universo do Tolkien, tanto de Senhor dos Anéis. Eu não sei se Silmarillion entra aqui, me corrijam se eu estiver errado, mas se o Silmarillion entrar, beleza, eu já até falo dele, aproveito, porque eu também já tô lendo o Silmarillion, mas eu vou falar bastante desse livro aqui. Gente, vai ser uma releitura incrível, e eu tô muito ansiosa para começar. E para fechar com chave de ouro, eu vou ler esse outro clássico da literatura, As Vinhas da Ira, que inclusive já foi um livro premiado, já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, olha aqui na capa, gente, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e esse autor foi também vencedor do Prêmio Pulitzer, e foi um livro que chegou a ser censurado, gente. Ele chegou a ser censurado e até proibido nas escolas. E é muito bizarro, porque é uma das histórias mais interessantes que eu já li. Eu comecei a ler ele, inclusive, eu tô na página 15, eu comecei a ler ele, apesar dele ser leitura de setembro, mas eu comecei a ler ele já, para saber exatamente do que eu tô me metendo, mas é um livro muito interessante. E a resenha dele, eu já li algumas resenhas, mas o resumo dele tá bem aqui, gente. E esse resumo, ele fala de uma situação muito cruel, tá? O contexto desse livro é após, assim, início da década de 30, depois da queda da Bolsa de Nova York e toda a crise de 29 que aconteceu ali. Tem todo um contexto histórico em cima desse livro aqui. Mas eu vou fazer 3 diários de leitura também desse livro, até vou dividir as metas e vou falar sobre isso num vídeo separado, sobre como dividir metas de leitura, mas é muito interessante, gente. Esse é um livro que vale a pena vocês lerem, principalmente porque ele traz todo um contexto histórico, ele mostra como estava a economia nos Estados Unidos na década de 30 e é uma narrativa que emociona muito. Eu espero que vocês gostem realmente. E essas aqui são as minhas pedradazinhas de julho, gente. De julho até setembro. E eu espero que vocês gostem muito. Eu vou falar bastante desses livros aqui e vão ser experiências de leitura incríveis. E se você gostou do que você viu até aqui, continue acompanhando, gente. E se você gosta de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E tchau, gente. Até o próximo vídeo, pessoal.